Mais tradição. Oferecimento Ouro Fértil. Aos fazedores de pátrias da nossa terra, meu abraço e meu carinho nessa verdadeira integração aonde buscamos, nesse atavismo, o estoicismo crioulo do garrão da nossa pátria. Hoje estamos recebendo um amigo, um irmão, que vem numa trajetória de 3 décadas, muito jovem. Ele é cria da primeira capital farroupilha, da grande Piratini. Até parece que ouço rufares de patas, gritos de guerra, toques de clarim. Então revivo a minha memória e falo num pedacito vivo da nossa história. Pátria são os teatinos, pátria são os gaudérios, os que são donos de si e fazem pátria por aí, norteando os próprios destinos. Hoje, Cristiano Quevedo integra e valoriza o Pampa Verde e Amarelo. E abraçamos a ti, Cristiano, com galhardia, por intermédio da maior rede de rádios FM do Rio Grande do Sul. Porque sabemos quem tu é. Tu és um dos sustentáculos que se levanta da própria terra para dizer que aqui no Garrão da Pátria a nossa história não encerra. Hoje é um dia que estamos celebrando 3 décadas de sucesso e de glória. Porque tenho certeza, tu que serás aplaudido e és aplaudido pelo Rio Grande, pelo Brasil e serás também pelo mundo. É um prazer muito grande estar contigo. Esse meu jeito de alçar a perna e mirar ao longe o horizonte largo é o contraponto de beber a aurora quando cevo a alma pra sorver o amargo. Este silêncio que me traz distância, que me agranda o canto entre campo e céu, é o contraponto de acender o fogo, meço 1 metro e pouco, da espora ao chapéu. Essa coragem de pelhar de adaga, de ser um gigante pela liberdade, é o contraponto de ajuntar terneiros, de acenar aos velhos e ter humildade. Essa audácia de buscar o novo, sem pisar o rastro, reacender as brasas. É o contraponto de ter prender filho e ficar tordilho ao redor das casas. É o contraponto de ter prender filho e ficar tordilho ao redor das casas. Bravo, homem! Satisfação poder abraçar o amigo, o irmão, nessas 3 décadas de sucesso. Obrigado, Maír. Que alegria estar aqui. Não tem como eu falar da minha história sem dizer das tantas vezes que subi a serra, muitas vezes delas convidados por ti, ou chegando aqui, estava sendo apresentado por ti, na realização desse sonho que nasceu lá, na primeira capital farroupilha, na minha terra, Piratini, de ser um representante da música do Rio Grande do Sul. E eu sempre tive comigo que para eu ser um representante da música do Rio Grande do Sul, eu tinha que conhecer o meu Rio Grande, conhecer o meu estado, conhecer o meu povo, as várias formas de exteriorizar o sentimento de amor à terra que o povo gaúcho tem. O serrano, o fronteiriço, o missioneiro, o do Planalto, o do Garrão do Rio Grande lá, que é o meu povo, o da capital, do litoral, enfim. Somos gaúchos num estado que tem uma extensão geográfica muito grande, que tem uma estética diferente em cada uma delas, mas que nos fortalece. Tem uma colonização maravilhosa, o italiano, o alemão, o africano, o português, enfim, todos aqueles que vieram para cá para fazer pátria, construir sua família. E Caxias do Sul é o exemplo disso. É uma cidade cosmopolita que
tem muita história, que tem muito acolhimento também de quem vem de fora. E eu cheguei aqui e com vocês aprendi muito com o povo serrano. E hoje estou muito feliz porque eu estou contando 30 anos dessa trajetória, contando e cantando, e estou novamente sendo acolhido pelo Maria Trindade, pela Rede Mais Nova, pelos caxienses nativos e pelos caxienses de coração, que nem eu sou. Embora nunca tenha residido aqui, tenho um pedacinho de Caxias no meu coração. Que coisa boa ouvir isso. Tchê, tu falaste uma coisa muito importante. Tu evocaste aí as 4 capas do Rio Grande do Sul: fronteira, missões, serra e litoral. E também evocou este ano de 2025, quando tu celebra teus 30 anos de carreira, os 150 anos dos primitivos imigrantes italianos que vieram de além-mar para essa terra prometida. A Serra é o berço da colonização italiana no Rio Grande do Sul. Nova Milã, hoje município de Farroupilha, que foi distrito de Caxias do Sul. Então se levanta a Serra nesse momento para comemorar, juntamente contigo, e celebrar teus 30 anos e 150 anos da imigração italiana. Que honra, que responsabilidade, né? Porque o povo gaúcho se forte com essa chegada desses irmãos italianos que vieram aqui construir sua família, e a economia, a cultura, a potência que se tornou a Serra Gaúcha deve a cada suor, a cada talvez lágrima, muita entrega e muito amor desse povo. Coisa linda. Uma coisa que eu quero te falar, dentro desse contexto dos 30 anos, deve ter passado muitas madrugadas pela tua cabeça uma radiografia, porque eu te vi muito jovem, mas eu te vi assim com um espírito de integração muito grande. E tu cantaste em prosa e verso e integrou várias pátrias da América Latina. E aqui quero te lembrar de um nome que esteja onde estiver, nosso respeito, nosso carinho e admiração por esse homem que fez pátria com muita dignidade e sempre lutou pela cultura. Pepe Guerra. Grande Pepe Guerra, que nos deixou esse ano, né? Ano passado, e eu estive lá mais uma vez, né? Primeiro eu estive lá em 2000, no Uruguai. Né? É isso que eu tô lembrando. Isso. Em 2000, quando trocavam o milênio. Isso. Estive lá, acolhido por ele, por Hector Numa Moraes, Oscar Macita, e gravamos um disco lá chamado Cantos da Pátria Grande. Ao vivo? Ao vivo, com a canção do Pepe, né? Pátria Grande, que era o sonho do Artigas, né? Ter uma pátria só. Jamais uma pátria tica. Né? Queremos uma pátria grande. E através do canto a gente continua querendo. E hoje as limitações geográficas não querem dizer nada para nós. E nós somos um único povo, tomamos o mesmo mate e servamos o mesmo sonho, né? Pepe foi um divisor de água assim para mim, porque Pepe Guerra, junto com os Olimarenhos, a minha cidade era muito perto do Uruguai. E a partir das 9, 10 da noite, tu deve lembrar disso, as rádios uruguaias, argentinas tomavam conta. Né? Eu ouvi muito Los Olimarenhos sem imaginar que um dia eu estaria nessa caminhada. Tu trazia esse atavismo já contigo desde muito jovem. Isso, da milonga, da pajada, do canto popular, que eu me considero hoje. Hoje eu faço um canto popular, canto para as pessoas. Fazer música sozinho não tem graça. Eu ando com um bando de músicos sempre. Mas isso é muito importante. Canto para as pessoas. Tenho honra de cantar nos grandes teatros, nos grandes palcos do estado, mas eu orgulho muito de tocar lá na Mangueira do Rodeio, lá no galpão do CTG, na praça pública, no centro de eventos. Justamente. Olha só o que tu está falando, Cristiano. Hoje, nos grandes teatros, e como tu estará daqui mais umas horas no teatro em Caxias do Sul, da UX, tá? Onde o dia, La Negra, Mercedes,
inaugurou. E tantos outros que passaram por ali, que várias vezes apresentei, que me traz a lembrança de tudo isso. Eu estive ali em 2 momentos muito especiais da minha vida. Um deles foi na gravação do Canto e Canto Nativo, primeira edição. Justo. O Contraponto. O Contraponto. Né? E muitas vezes eu te apresentei muito jovem na tua caminhada. Lá no teatro. No teatro. Era na tertúlia universitária. Isso. Eu começo a minha caminhada. Ali tu jogava semente em todos os alunos, porque hoje tu é uma figura conhecidíssima e carismática e reconhecido pelo teu modo de ser, teu modo de tratar. Eu comecei essa caminhada em 95, com o meu LP. O LP, Um Canto Pra Ti, né? E de lá pra cá, que eu conto... Agora entrou um... É que tu tá vindo aí de uma trajetória muito longa. Tu tá vindo de São Paulo, tu tá aí pra Brasília, tu tá vindo andando no Rio Grande do Sul, tu não tem parado, né? E as intempéries tá pesado, a temperatura tá baixa. E daí o corpo sofre, né? Ainda mais na garganta. E a emoção, né? Porque quando eu volto lá nos anos 95, quando eu gravei esse disco, era tudo só sonho, muito sonho. Eu queria fazer isso que eu faço hoje. Então, por isso que quando eu olho para o meu dia a dia, essa correria de estrada, a minha ausência na família, a minha ausência nos momentos especiais, assim como as datas comemorativas que todo ser humano tem, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Réveillon, Natal, eu estou trabalhando. A gente sabe disso. Mas eu honro isso. Justamente. Né? Porque Deus me deu essa oportunidade de eu viver daquilo que eu faço, daquilo que eu gosto. E aí, obviamente que a gente dá uma judiadinha um pouco do corpo, do coração, bastante. Né? Saudade, se tu olhares um pouquinho para minha trajetória, aí tá presente 90% das minhas músicas. Palavra saudade, o sentimento saudade. Porque se eu tô em casa, muito tempo, eu tenho saudade da estrada, dos amigos que fiz. Se eu tô na estrada, deixo saudade em casa. A família que eu construí também na música, na profissão. Na trajetória. Na trajetória. Então isso... Hoje, já que tu tá falando da família, quantas cria? Eu tenho 2. A Maria Rosa, com 24 anos, formada em... Eu me lembro quando nasceu a Maria Rosa. Isso, formada em jornalismo, né? Hoje uma jornalista. Isso, ver se eu arrumo um emprego para ela aqui na mais nova. Aproveitar hoje, já vou deixar o currículo dela aí. Tá em casa. E o Joaquim, de 9 anos. Joaquim, mas é o nome velho, a barbarada. Joaquim, Emerim. E o Joaquim é do Lombo do Cavalo. Esse é mais do que eu. Né? Coisa boa, cara. Todo dia. E olha só que tu vai entender a minha emoção. Opa. O Joaquim, os meus filhos eu deixo livres, né? Buscar a caminhar. Eu estou ao lado deles para madrinhar no que eles decidirem. Como todo menino, o Joaquim nasceu e logo foi fisgado pelo futebol, né? Passou um tempo, começou a conviver comigo, já tem seu violãozinho, já foi pro palco, né? E aí, mais recentemente, eu tenho um sítiozinho lá em Santo Antônio da Patrulha, onde eu vivo. E lá meu pai, antes de partir... São coisas que traz a lembrança e até emociona a gente. Deixou um petiço. Né? Petiço Moro. Para os netos. A Maria Rosa conviveu com esse petiço. A minha sobrinha conviveu com esse petiço. Ana Clara, que é filha do meu irmão. E hoje o Joaquim é o proprietário do petiço. Exato. O petiço já está com quase 20 anos lá. Puxa vida. E gordo de São de Lombo, né? E baldoso. É o que mais ele... É o que ele mais é. E o Joaquim hoje, frequentemente, durante a semana, de manhã, me acorda já pelo chadito. Poxa. Já faz o mate dele com 9 anos. E olha só, eu chego lá no galpão e me sento, eu só boto o freio no petiço. O resto tudo é ele que faz. É ele que faz. Né? Encilha tudo. Encilha. Eu boto o freio, que ele ainda... Claro. Por causa da bala do petiço, né? O petiço já... Claro. E ele encilha e dá a voltinha dele lá.
Que coisa. Isso não tem preço. Isso não tem preço, isso não tem preço. Mas isso é muito importante, muito. Mas, Cristiano, de toda essa trajetória que tu vens no dia a dia, tem tantas passagens, porque nós temos tantos amigos, irmãos nossos, né? Que ao longo dos anos foi fazendo. Exatamente. Mesmo colegas de música, a debandada do nosso pago está muito grande, né, tio? Quando tu iniciou aí, eu achei que tu ia falar de um irmão nosso. Não, mas... acho que tu vai sentar ele ainda, né? Claro. Que foi assim também, outro... Me acolheu também como filho. Tem um disco inteiro com ele, falando só da Revolução Farroupilha. E que... Eu acho que essas pessoas não... O que tu... Eles debandam, mas eles ficam, né? Não ficam, claro. Eu muitas vezes até... Nós agora, esse ano que tu está na 35 anos da trajetória musical, os Cavaleiros da Paz, nós estamos fazendo esse mês, o dia 2 de junho, fechou 35 anos que nós saltamos a cavalo. Em Alegrete, terra de Antônio Augusto Fagundes. Que eu estava amigo, irmão nosso. Eu sei. E fizemos a trilha da Guerra do Paraguai, 1990, até Assunção. Imagina. Capital do Paraguai, né? E deve ser uma experiência também, né? Tu fazer a pata de cavalo, tu fazer com irmãos, né? Ali foi uma trajetória muito... Fazem 35 anos que fizemos uma primeira. Mas daí veio o Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Argentina, grande parte do Brasil. No ano de 2000, que tu estava lá com o Pepe, nós estávamos aonde o Cabral atracou a caravela. Nós enfiamos os cavalos crioulos lá e viemos de Porto Seguro até Salvador, até em frente à praça, aliás, o Forte São Marcelo, onde o general Bento Gonçalves estava preso, e saiu de lá e veio comandar o Rio Grande do Sul. E eu falei ontem, eu estive ontem na Expoche, em Brasília, uma feira só com produtos gaúchos, com arte, shows gaúchos, né? Eu tive a oportunidade de estar lá, ser um dos representantes aí da nossa cultura. Todas as tendências, além da música gaúcha, a banda Nenhum de Nós. Falando em Brasília. Em Brasília, né? Brasília. E eu disse, nas entrevistas e no palco também disse, eu venho de Piratini, onde em novembro de 1837 o Bento Gonçalves chegou com seus comandados para erguer a República Rio-Grandense. Isso mesmo. Não estou fazendo apologia à guerra. A guerra é ruim para todos os lados. Não existe vencedor em guerra nenhuma. Mas tem 3 palavras que está na bandeira do nosso Rio Grande, que há pouco estava... Liberdade, igualdade e humanidade. Foi o 20 de setembro precursor da liberdade. É esse o ideal do gaúcho. Por isso está aqui, ó. Tá aí, ó. Eu estou falando de 1837. Nós estamos em 2025 e ainda... Tá ali. Temos que lidar com lutar com liberdade, igualdade e humanidade. Justamente. Se nós tivéssemos 3 ideais no coração, nas atitudes, não só no pensamento e na prosa, no coração e na atitude, o mundo. Mas para te ver que melhor. Nada é por acaso, né? Isso que eu falei para ti agora, e quando tu falaste aí que eu busquei o grande comandante que foi Antônio Augusto Fagundes dos Cavaleiros da Paz, imortal, nós fomos lá justamente da onde o Bento saiu e foi comandar lá no teu berço nativo, em Piratini. E eu faço aqui um convite, né, para conhecer minha terra, porque quem gosta de história, quem gosta de refletir sobre por que estamos aqui, por que fizemos isso, né? Por que o gaúcho é tão bairrista, tão imponente, por que a gente grenaliza tudo? Ou é Caxias, ou é Juventude, ou é Grêmio, ou é Inter? Por que a gente tem o Maragato e o Chimango? Por que talvez na esfera política às vezes é mais forte os debates? Vai lá em Piratini, vai em Caçapava do Sul, vai no Alegrete, faça essa trajetória aí. Tem que conhecer o Rio Grande do Sul. Tem que conhecer. A gente tem vivo lá a história. Não é que a gente tenha os grandes historiadores, os grandes... a narrativa é contada pelo olhar. Né? Chegando lá, a energia é diferente. Né? E o próprio tradicionalismo que nasce juntamente com o Paixão Cortes, tinha um piratinense, Luiz Carlos Barbosa Lessa. Claro. E hoje eu carrego tudo isso aí
no coração e na responsabilidade. Eu não tenho sonho de ser um ícone, que nem foi Barbosa Lessa, mas eu tenho uma responsabilidade de tocar em frente. A tua responsabilidade é muito maior. Muito mais, mãe, porque eles vão dizer, não, mas imagina, fulano. Não, tu veio e tu prossegue a caminhada. Tu é o representante legal. Tu falaste uma coisa agora que está acontecendo nesse momento um movimento muito grande da chama crioula, que foi criada pelo Paixão Cortes, por Barbosa Lessa e por Glauco Saraiva. Esses 3 pilares importantíssimos na trajetória do movimento tradicionalista gaúcho, né? Esta chama crioula vai percorrer o mundo. Já está, e o grande mentor deste projeto é o jornalista Rui Machado, que mora em Francisco Beltrão, no Paraná. Já estive cantando lá muitas vezes, né? E olha só como o gaúcho, principalmente quando a gente sai um pouco do nosso estado, das nossas fronteiras aqui, esse atavismo ele é mais forte. A gente não é melhor que ninguém, não, nenhum motivo. Claro que não, mas, claro. Tu falaste uma coisa muito certa. Por quê? Porque é a tradição, é o amor, é a cultura que nós falávamos. Vem com a gente. E a gente... Se tu for num lugar hoje, se tu for numa praia, se tu vir aqui na Serra, se for ali em Bento tomar um bom vinho, tu vai tirar uma foto hoje com a tecnologia que a gente tem e vai mandar pros teus amigos. Claro. Tu quer que ele celebre, que um dia ele esteja ali. A gente chega num lugar, a gente quer que todo mundo esteja ali. Se eu tivesse condições, estaria a família toda para estar com a gente ali. Justamente. Então, quando o gaúcho sai, é isso que vem no coração da gente. Vá lá no meu estado, vá lá na minha Piratini, vá lá na minha Caxias do Sul, porque a gente quer compartilhar justamente essa felicidade. Isso é muito importantíssimo, né? E a chama tem o fogo, né? A chama da tradição tem uma representatividade muito forte. É universal, né? Aí o simbolismo é mundial, né? E graças a Deus e essa chama foi entregue pelas mãos do Paixão Cortes, porque o Paixão não foi levar, eles vieram buscar. Em Porto Alegre. O Paixão já estava muito doente, sim, mas entregou em mão e o Rui Machado se comprometeu. Ele esteve aqui conosco já várias vezes, abrir para ele as fronteiras, grande parte do mundo, porque hoje a Rede Mais Nova é um elo muito grande. Nós estamos aqui há 26 anos, pelo Raízes, e temos integrado aí o mundo, porque recebemos mensagens. Depois que a internet surgiu, derrubou marcos históricos de fronteira, né? Verdade. E nos mostrou, né? Aí voltando para aquele momento que a gente precisa ultrapassar as fronteiras com a nossa tradição, nossa cultura, a internet nos mostrou. Aí as pessoas começam a entender por que a gente veste assim. Hoje está 2 graus. Sim, justamente. Estava 2 graus, não sei como é que está agora. Né? O estado todo estava Então, por que a gente usa poncho, boina, chapéu, lenço no pescoço? Né? Tem uma outra coisa, Maíra, que eu defendo muito. Isso é tão verdade que a tua voz é embargada. Isso, né? Eu defendo muito uma situação da vaidade. As pessoas, às vezes, falam vaidade como pejorativo. Né? Não é pejorativo, a gente tem que gostar da gente. Claro. A gente tem que se sentir claro, belo, bonito, né? Não tem equilíbrio, né? Claro. O gaúcho gosta. Cavalo gordo e bem encilhado. Pode ter uma roupa. O gaúcho pode ter uma encilha. Pode ter um lenço bonito e o outro é só para proteger mesmo. Justamente. Ele está guardado para domingo. Domingo nós vamos se pilchar. A bota. Você pode ter uma bota da lida e uma meia boca. A meia boca está guardadinha. Mas as garroneiras tá, porque a vaidade ela tem que ser vista como um amor próprio. Né? E então nós gaúchos exaltamos essa vaidade, né? Exaltamos esse sentimento. E isso é bom pra gente. Claro que é bom. Eu sempre digo, cuidado com o falso humilde. Né? Esse sim. Né? Mas a gente conhece, né? Isso. Tu sabe que... Tranco, cara. No tranco tu vem. O meu pai tinha uma frase muito boa. Quando o cavalo, né?
Aí quando o cara vinha um cara meio, né, com uma índole meio de alguma questão que tu, opa, peraí, vamos esperar um pouquinho. Ele dizia, esse não troteia. Mas, Cristiano, hoje muita coisa mudou dentro do campo largo da música, né? Quer dizer, principalmente as gravadoras. Tivemos aí gravadoras que mandaram o sucesso, a integração por internet da música, mas infelizmente teve momentos que as gravadoras se apagaram. Sabe a frase que diziam na pandemia, né? Não vamos falar que a gente passou por uma pandemia, né? Depois passamos por uma enchente. Né? A pandemia, nós o mundo, né? Não é só os gaúchos. Eu estou falando isso com tristeza. Sim. Né? A pandemia, as pessoas diziam, nós temos que nos reinventar. O artista se reinventa todo dia. Nós tínhamos o vinil, o disco. Em 95 eu gravei o meu. Bati aqui na porta da rádio para saber que o senhor pode tocar minha música. Né? Tocava a música. Opa, as pessoas conheciam. Falava ali o Cristiano Quevedo na rádio. Opa, já é um artista, né, que chegou na rádio. Aí tu chegava no Galpão Crioulo. Chegou no Galpão Crioulo. Aí as gravadoras tinham um investimento muito grande para apresentar aquele artista, divulgar aquele artista. E nós éramos uma grande caravana, muitos artistas, né? Eu fui acolhido aqui pela gravadora City, quando cheguei aqui. Hoje. Aqui? Sim. Logo aqui. Sim. Nessa mesma rua, né? E lancei justamente, na mesma rua. Lancei meu primeiro CD, onde tinha o contraponto, né? Aí depois veio o DVD. Que marca botasse ali no bronze dos tempos, né? Verdade. Aí veio o DVD. O DVD começa também investimento, e quando tu começa a comercializar o DVD, vem a rede e tudo vira audiovisual nas plataformas digitais. Justamente. E aí não se vende mais disco. Eu conto essa história. Eu lancei meu DVD em 2014, meu primeiro DVD, gravado lá em Piratini, que eu digo a prestação de conta pro meu povo. E eu cheguei em casa, emocionado, gravei, né, tá? Passa aquele tempo todo de pós-produção, mixagem. Tá pronto, bicho. Chega o DVD. Eu vou em casa, não tem mais onde assistir. Não tem mais o aparelho DVD. O carro não vem mais com CD. Justamente. Já é pendrive, já é internet. Mas tu sabe que tu tá falando uma coisa que até o cinema sofreu muito com isso. A parte de imagens era... Bom, tu falaste também há pouco aí sobre os palcos dos grandes teatros, tá? E de primeiro que os palcos era o palco do mundo. Tu só tinha condições de se apresentar em círculo. Era o único palco que o povo corria lá no momento que chegava o circo. Esses dias eu estive conversando com um amigo, porque o artista, né? A gente se reinventa, a gente peleia, a gente também tem muita luz, muita exposição, né? As pessoas idealizam muito do artista, esse aí vive, né, de tal maneira, esse faz isso, ele faz aquilo. E a rede acabou nos aproximando mais, as pessoas sabem o que a gente faz em casa, mas o artista sempre foi o termo bobo da corte. Quem era o bobo da corte? Eram os artistas, que na verdade eram os grandes que levavam cultura para aquela corte. Na arte. Segura essa parte dos artistas que nós vamos aos nossos comerciais e voltaremos já. 1 minuto. Estira teu mate. Olá pessoal, meu nome é Edson Cardoso, sou engenheiro agrônomo, atuo como desenvolvedor de mercado na Ourofert Fertilizantes aqui no estado do Rio Grande do Sul e venho falar para vocês hoje como é feita a aplicação do nosso fertilizante nitrogenado líquido OuroPro. O OuroPro é aplicado via pulverizador, sem adição de água ou qualquer produto químico.
utilizando um bico específico para fertilizantes líquidos tipo jato sólido. No mercado brasileiro hoje temos apenas 2 empresas homologadas para esse tipo de bico, que é a Magnojet e a Tijet. Antes da montagem dos bicos, recomendamos que seja feita uma pré-limpeza em todo o sistema de pulverização da máquina, para evitar o entupimento e uma melhor calibração. O nosso alvo principal é o solo, e qualquer outro tipo de bico que não seja especificado para o uso de fertilizantes líquidos lhe proporciona uma gota menor, ocasionando a deriva, talvez uma evaporação e assim a falta do produto no solo. O bico é posicionado de acordo com a dosagem e a velocidade de trabalho na área. Lembrando-se que temos que consultar na tabela e respeitar sempre a pressão mínima e a máxima para que esse produto tenha a melhor uniformidade de aplicação no momento. O momento de aplicação do OroPro é recomendado que seja aplicado 5 dias antes do plantio ou 5 dias depois, pois depois que a cultura está emergida pode causar alguma fitotoxidez. No momento da aplicação, recomendamos que o operador fique sempre atento para que não ocorra entupimento. Ocorrendo entupimento, pare a máquina e faça a limpeza imediatamente. A calibração inicial deve ser feita com água, evitando o desperdício do produto, já com a dosagem recomendada. Lembrando que a Ourofértil não se responsabiliza por nenhum tipo de aplicação feita fora dos padrões de recomendação do nosso departamento técnico. Nós estávamos falando sobre o artista. Isso. Que o artista, ele acaba dizendo, construindo uma sociedade junto com as outras esferas, né? Às vezes, nessa linguagem plural, universal, e às vezes não é tão reconhecido como tal, né? Então existia o Bobo da Corte, depois o Palhaço, e depois o Teatro Mambembe, que percorria o mundo. Artistas nossos aqui, mais recentemente, né? Teixeirinha, Aliás, eu ia falar justamente. Se um homem que se apresentou, que eu vi e apresentei ele também, Vitor Matheus Teixeira. Eu não conheci. Tu não conheceu? Não conheci. Eu era muito novo, mas eu apresentei ele. E tão verdade que eu tive uma resposta e justamente caiu na minha mão. Isso aí o que eu registrei está para o mundo. E foi quando Milionário José Rico, aí estou te falando isso porque tu é um homem de integração, recebeu o título de Garganta de Ouro, veio para o Rio Grande do Sul pedir para os filhos de Vitor Matheus Teixeira gravar Coração de Luto. Lá estava Edson Campanha e eu. Campanha me chamou e disse: Omair, vai acontecer isso e isso. Eu era amigo do Milionário e do Zé Rico, já de outras integrações em São Paulo. E abraçamos eles. Isso está registrado. Que coisa linda. E tudo isso nós estamos falando porque Vitor Matheus Teixeira se apresentava no palco do circo porque não tinha outro palco. Hoje, recentemente, a juventude aí, Chitãozinho e Chororó, no circo, entendeu? Era o palco que tinha. E é um palco maravilhoso, né? Justamente. Impossível alguém que frequentou um circo ou que vai oportunizar os seus filhos a frequentar um circo não deixar algo de bom gravado no coração deles, né? Nossa, eu vi tourada, vi gineteada, vi palhaços maravilhosos, né? E eu vi muita coisa porque a minha cidade é muito pequena, era menos ainda, Piratini. Quando chegava um circo, a gente não ia só à noite no circo, a gente passava o dia vendo tudo aquilo lá, vendo a montagem. Tudo era atração. Era um espetáculo. Era um espetáculo. Que coisa, né, gente? Sabe uma história que aconteceu lá em Piratini? O meu tio tinha um leão no circo, né? E o meu tio usou uma bombacha muito larga, né? E o leão, acho que estava com muita fome, meio mal domado ali, né? Entrou o leão em cena e o leão deu uma
tastaviada lá e derrubou a grade tudo e invadiu a plateia e saiu disparando um pra cá, outro pra lá, outro pra cá, e meu tio com aquelas bombachas muito largas, né, meio que se enredou assim, e o segurança tirando o povo, né, e aí o meu outro tio disse: salva o e o bombachudo, e meu tio disse: deixa que eu escolha quem ele quiser. Pega o bombachudo. Não, deixa que eu escolha quem quiser. O Leão estava em casa. Isso aconteceu em Piratinina, tio. Onde tu estiveste em 1980. 85. Era o Sesc Cinquentenário da Revolução. Tu viu como é? Era Sesc Cinquentenário da Revolução e hoje é Sesc Cinquentenário da Terra Prometida pelos imigrantes italianos. Tem uma eu não sei como é que eu coloco esse termo assim, né? Mas assim, uma crença, vamos dizer assim. Nós chegamos a cavalo na tua terra. Isso. Tem uma crença que eu não sei se é daqueles povos astecas, maias lá, não lembro. Que é tu entender os sinais. A vida te dá sinais, né? Providência divina te dá sinais. O dia que tu entender os sinais, tu tá resolvido, né? E o ser humano, às vezes por orgulho, por cegueira, porque a cegueira não estou dizendo física, né? A cegueira é de tu não querer enxergar as coisas, né? Tu acaba não olhando os sinais. E essas coisas para mim são muito fortes, sabe? Eu sou da primeira capital farroupilha. Eu moro hoje em Santo Antônio da Patrulha, um dos primeiros municípios do estado do Rio Grande do Sul. Sesc Centenário da Revolução Farroupilha, Sesc Centenário agora da chegada dos italianos aqui. Essas coisas são muito fortes para mim. Olha que tu tá falando uma coisa de sinais que hoje aonde tu moras, o município é mãe da vacaria. Olha só. Eu sempre... A trajetória de terra. Eu sempre digo isso quando vou lá. De Santo Antônio da Patrulha a Vacaria. Vacaria, Bom Jesus. Os tropeiros, né? Os tropeiros. Que construíram também boa parte desse país, né? Pô, temos que agradecer. E graças a Deus, olha só o que tu está falando também. Capitão do Tropeirismo. Um título dado pelo... Até ele estava, então, deputado estadual, Alceu Barbosa Velho. Querido irmão, querido amigo. Que lutou para que Bom Jesus fosse reconhecido capitão do tropeirismo. E graças a Deus temos lá Dona Lucília, que é uma guardiã da própria história em Bom Jesus e luta muito para manter essa chama acesa. Eu estive cantando em Lages, na Festa do Pinhão, né? Tá. Que se construiu graças ao tropeirismo. O tropeirismo, justamente. Puxa, tinha Lages é impressionante. Lages é impressionante. Eu brinco que Lages é a cidade mais gaúcha que muita cidade nossa aqui. Meu Deus! Muitas vezes... Olha aqui, Cristiano. Não lembro, se eu for te falar em vezes, eu vou até mentir. Porque quantas e quantas vezes... Eu estava apresentando na Vacaria o Rodeio Crioulo Internacional e Lages vinha de lá, porque tinha correntes, e aí que está a importância. A família Arruda. Continua lá. E é daqui. Tem à frente dessa pecada da canção. Então, a família Arruda é daqui do Rio Grande do Sul e que foi morar lá. Uhum. E eles que implantaram essa parte do folclore gaúcho lá. E vinham para a Vacaria e levavam prêmios de carreta para lá. Nós falamos em Pepe Guerra, Antônio Augusto Fagundes. Passaríamos o programa todo citando vários nomes aqui. Mas, e tu falou, agora quando tu falou família, me veio duas famílias. Que são os sinais, eu acho. Né? Primeiro, nos deixou esse ano, querido, irmão. E me deixou dois grandes irmãos. Que é o nosso querido Borguetão, né? Borguetão, então, bateu o estribo com ele, com certeza.
Né? Para o nosso subcomandante. Isso. Pelo amor de Deus, cara. Rodir Pedro Borghetti, desde a primeira vez. De Flores Pai- da Cunha. Daqui da Flores da Cunha, justamente. Rodir Borghetti, que deixou aí 2 irmãos, aí, o Renato e o Marco. Justamente. Renato Borghetti, famoso Borghettinho, que é um cara que... Uma alma, né? Uma alma, uma musicalidade bárbara, que percorre o Marco. mundo com a sua gaita botoneira e a sua bombacha. É o som da nossa terra integrando além fronteiras aí hoje. Eu brinco. Independente, eu não tô aqui. Gostem ou não gostem, né? Tu sai do Rio Grande do Sul, tu vira gaúcho, né? Ator gaúcho, cantor gaúcho, jogador gaúcho. Tem uns que aproveitaram isso, Ronaldinho Gaúcho, Renato Gaúcho, quem aproveitou. Justamente. Muito bem. Mas tem dois que eu sempre brinco, né? Um querido irmão, Éber Artigas, Gaúcho da Fronteira. Gaúcho da Fronteira. Tu sai do Rio Grande do Sul, tu pode ter baixo, tu vira Gaúcho da Fronteira. Alguém te gritou, Gaúcho da Fronteira. Claro. Renato Borghetti é a mesma coisa. Claro. Mas eu tô falando, voltando ali no caminho da família, além da família Borghetti, tem uma família que eu tenho orgulho hoje de dizer que eu faço parte dela, ela também faz parte da minha, que também outro querido irmão que me acolheu de forma incrível há muitos anos, e o destino nos colocou no mesmo lugar, chamado Pedrinho Orso. Que figura. Isso, e a família Orso, que hoje está radicada lá em Santo Antônio da Patrulha, onde eu também vivo, proprietária do Estribo. No Estribo. Né? Irmão nosso. Estribo Hotel Estância. Pedrinho partiu muito cedo. Mas deixou um legado muito grande, né? Muito grande. Ele tinha que ter ficado mais, mas acho que ele está feliz com o que ele fez. Justamente. E tantas vezes vim cantar na forqueta nos rodeios do Pedrinho. Né? E Jesus Maria estava lá. Maria. Em Jesus Maria, eu estava lá fui lá apresentando os Gaudério. Sim, Gaudério. Hoje, uma trajetória de quase 48 anos, ininterruptamente. São poucos no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. E eles estão aqui. E o Pedrinho foi um grande... Estava junto lá conosco. Mestre dessa integração aí. E ele deixou um legado muito grande, porque o Estribo, a palavra, eu não estou falando do lado comercial, mas a palavra vende. E o Daniel Galarza, que é de lá, e que nos levou para lá, foi o Elo. Foi o Pedrinho. Vende a nossa cultura, porque eu já cantei lá, eu canto no Estribo praticamente todo mês. Eu já cantei lá para brasileiros de todos os estados, argentinos, uruguaios, chineses, americanos, né? Uma grande parte dos jogadores que não são gaúchos, que vieram jogar na dupla Grenal, frequentemente estão lá. Então, assim, um sonho, não de fazer só um hotel e comercializar, um sonho de vender a cultura gaúcha. Mas o Pedrinho tinha essa ideia, essa mente. Ele sempre me chamava no canto, a gente sempre tomava um vinho a mais depois do show. E ele não dava moral, ele não dava discurso. Gostava de assar. Assador profissional, mas sempre deixava um ar, né? E uma das vezes ele me disse: que bonito, o pessoal gostou hoje, né? Eu digo: gostou. Quantas músicas tuas tinha ali no repertório? Eu falei: acho que tinha umas... Das 15, tinha umas 8. Ele falou: na próxima bota 15 tu, então. Tu vê como é que é? Aproveita pra vender o teu peixe, né? E não precisa, né, impor nada. Grande. Mas tu falasse também de uma figura humana aí, que é irmão nosso, Gaúcho da Fronteira. Tá louco. Da música gaúcha. O gaúcho, quando veio de Santana do Livramento, eu estava em Porto Alegre. Carlos Castilho e Jorge Caran. Nós tínhamos um piquete de homens a cavalo que se chamava os Gaudério. E eu não conhecia o gaúcho. Me chamou o Castilho e disse assim: Mayer, eu quero que tu esteja conosco, nós vamos recepcionar vai estar chegando de ônibus na rodoviária o Gaúcho da Fronteira. Fiquei assim, não conhecia ele, né? Que vai estar com nós o Ayrton Pimentel. Então estava o Ayrton Pimentel, Caran, Carlos Castilho e eu. Vamos lá recepcionar o Éber Artigas. Aquela figura humana. E tu sabe que ele
Ele é um cara que assa bem e cozinha bem. Sim, eu já participei dos assados com ele. Não é frouxo. Tudo é tradição, né? Hoje o assado virou gourmet. Hoje o assado está no mundo, né? E aqui na Argentina e no Uruguai, sempre, né? Mas o chimarrão, né? Eu tenho tantos amigos, né? Que hoje servam mate aí, Brasil afora, que não são gaúchos, né? Um grande exemplo, o Thiago Lacerda, que fez o Capitão Rodrigo. Sim. Participei juntamente lá com o Buenos Aires, a sonora desse filme aí. O Thiago Lacerda adotou o chimarrão como seu parceiro e outros tantos, né? E outros tantos. Eu estive no Rio há pouco tempo com o Erlon Pérez, meu parceiro musical, irmão de Lida aí. Grande figura, Erlon Pérez. Aliás, esse animal tem que trazer ele aqui. Vou trazer ele a cabresto. Só prender o grito, ele tem certeza. Não, eu sei disso. Na verdade, Omair, tu sabe disso, tu não te envaidece disso, mas eu digo pro teu povo aí, tu sabe que tu prendeu o grito, o Rio Grande está aqui. Meu, graças a Deus. Espero que tu nunca precise prender o grito de forma que tenhamos que estar aqui para alguma... Né? Claro. Tu prendeu o grito para nós estar aqui para celebrar. Bastamos celebrar. Eu sempre digo, inclusive, uma frase que nós adotamos aqui: na rede mais nova o Rio Grande se encontra. E se encontra mesmo. Até na hora do mate. E olha só, o Contraponto, foi a primeira música que cantei, foi a música que me mostrou pro mundo, pro mundo. Ela diz: a audácia de buscar o novo, sem pisar o rastro. Que coisa bonita. A rede é mais nova. Aqui toca o que está tocando de melhor, as novas tendências. A rádio está próxima da juventude, mas tem aqui raízes, tem aqui uma identidade. Porque a audácia de buscar o novo não precisa pisar o rastro. Tu não precisa pagar nada dos outros. E não precisa seguir. Nós temos aqui um urutau da comunicação, Hamilton Prebassi. Ele amanhece já dando risada. Tive a oportunidade de participar já com ele ali. Há pouco tu estivesse com ele, né? Grande então, Prebassi. assim, é isso que a juventude também... Acho que a internet... E como a internet foi muito rápida e está tudo muito descartável, e eu acho que o mundo gira, né? A coisa é cíclica, né? Os nossos filhos, eles também querem... Não querem mais só coisas descartáveis, querem um pouquinho mais de... Justamente. E isso, uma rádio, a tradição, os nossos costumes, falávamos de assado, de chimarrão, de cavalgada, isso tudo aproxima a gente. Muito. Dos nossos Mas ancestrais, tu sabe... da nossa história. Da nossa história. Mas tu está falando uma coisa muito importante. Hoje, a rede mais nova tomou outro caminho, Hoje temos aí uma figura... Não que ele é novo, mas é veterano já na comunicação. O Pajé. Vem de Lança e Itacap. Ele mentaliza, ele é uma figura que não dorme, é muito responsável e faz o que nós estamos vivendo nesse momento aqui. Um sonho. E a doação técnica, do conhecimento técnico, é muito faz importante. parte da comunicação. É muito né? importante. A gente tem que nos comunicarmos, né? Justamente. Então, quando eu falo desse ser gaúcho que nós defendemos e vivemos e amamos, né? Acho que o amor que a gente tem por esse ser gaúcho, nascido aqui no sul do Brasil, um pouco mais parecido com o argentino e com o uruguaio, a gente tem amor e a gente quer compartilhar com os outros. E a comunicação nos trouxe essa oportunidade. Aliás, tu lembras muito bem que nós tocamos o clarim para ti e tu, cheio de compromisso, e assim mesmo, tu não usou essa palavra não. Levantamos num dos piores momentos do Rio Grande do Sul para apoiar uma classe que vinha sofrida, oprimida, massacrada, mas que vinha de peito erguido com galardeu, porque não podia falar e não podia... Se falar, esmorecia quem estava precisando. E às vezes, eu estou falando da Brigada Militar. Estávamos lá. Levantou a rede mais nova no estado, no Brasil e além fronteiras, para apoiar esse momento pior. Uma pequena contribuição, um pequeno carinho para quem cuida
do nosso estado, né? E tu mesmo, com compromisso marcado, tu desviou tua rota e te apresentou lá com nós. Porque eu sou do tempo, né? Que o meu pai dizia, respeita a farda, né? Respeita o cabelo branco. Respeita, um veterano. Né? Respeito se tem, né? Eu sou do tempo que eu não fui pro colégio para me educar. Educar foi lá em casa. Eu fui pro colégio para aprender. Qualificar meus estudos. Os teus estudos, justamente. Ensino, justamente. Mas educação vem de casa. Então, quando tu citasse brigada militar, opa, são eles que cuidam do nosso estado. Justamente. São eles que estavam ali. Tu falou de peito aberto, não estava com o peito na água. Não, justamente. Estava com o peito na água. Mas precisando com grande necessidade. Isso. E não podiam falar. Isso. Isso é a verdade que eu estou abrindo aí. Nós, artistas, na pandemia, todos nós, artistas do Rio Grande do Sul, com quem eu convivo, todo dia nos pediam, faz um vídeo, faz uma live, vamos ajudar esse, vamos ajudar aquele. Não, isso é ótimo. Graças a Deus, as pessoas lembravam de nós, artistas. E nós tínhamos também constrangimento de dizer, eu preciso de ajuda. Eu sei disso. Porque eu parei no primeiro dia e eu custei a voltar a trabalhar. A gente trabalhou toda a pandemia. Eu voltei a ser remunerado. E eu busco o pão nosso de cada dia. Eu entendo. Para mim e para minha família, através do meu canto, da minha música. Eu entendo. Né? Mas olha, aqui, graças a Deus, não vou dar nomes aqui, mas a luta de vários amigos, irmãos nossos da música, lutamos dia e noite para não deixar faltar muita coisa. E outra, não compramos, nós ganhamos para distribuir. E pessoas, empresários que pedem, não usa isso. São pessoas que não sei, Deus há de proteger dia a dia, momento por momento, porque eles nunca disseram não para ajudar os músicos que estavam passando dificuldade e avançavam, como tu está falando aí. De uma outra cruzada que me serviu de muito ensinamento também, por aqui, com outro grande irmão nosso, Hermes Lopes. Grande Hermes. Que eu não sei porque eu pedi algo pro Hermes, ou aconteceu algo. A gente gravou um disco juntos, né, tal. E aí chegou a hora de eu retribuir, né? Esse pedido que eu fiz, eu não lembro agora exatamente o que foi. É tanto tempo, tanto de amizade, e que a gente acaba esquecendo coisas importantes, né? E ele disse, não, compra uma caixa de leite e dá lá pro... Né? Isso é ensinamento, né? É isso que, porque às vezes não vai me mudar a minha vida, nem para baixo, nem para cima, um valor ali no momento. Sim, né? Mas vai mudar para muita gente. Imagina. Né? E é muito bom. E o leite para as crianças, principalmente, é muito idoso. Né? A gente se sente útil, né? E isso é importante na vida. Poxa, se tu não te sentir útil, voltamos lá na vaidade e humildade. Vaidade, eu me senti útil, eu sou feliz por isso. Eu tenho uma vaidade que eu gosto de contar sempre e divido. Eu vou fazer 50 anos, dia 8 de setembro agora. Mas não parece. Não, é que nem tu. O Maíra, na verdade, tô olhando de longe, parece feio. E de perto parece que tá longe. Na verdade, tô olhando de longe, parece que ele tá velho. Aí quando chega... Agora tu veio, né? Tá tão boa essa palavra, não posso perder. Anos. Não posso perder esse momento de alegria que esse amigo me dá aqui. Que coisa boa, cara. Nesses 50 anos eu fiz 2 viagens com a minha família. 2 viagens a passeio. Que eu fui lá e comprei passagem, papapá. E eu conheço Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, Portugal, boa parte desse Brasil, né? E quem comprou a minha passagem para eu ir nesses lugares aí foi esse rapaz aqui. Coisa boa. E essa aqui, que hoje tá falhando, mas essa aqui. Coisa boa, né? Coisa boa. Foi a minha música. Eu fui todos esses lugares aí contratado. Alguém me... Não, que coisa então, linda. Isso é uma vaidade que eu... Se alguém disser, mas o Quevedo é vaidoso, sou.
Tem uma verdade pra te contar aqui. Mas tem que ter, né, tio? E fui com a minha melhor camisa, a minha melhor bombacha, melhor chapéu, melhor lenço. Vaidoso, ó. Tirar uma foto lá. Hoje tem a rede social. Antes não, tem foto lá em casa, aquela guardadinha lá. Sim. Pra botar na parede. Era o tempo da foto ainda. Da foto, Porque hoje é brincadeira, né? Hoje tu aperta aqui e do outro lado do mundo, né? Mas tu é do tempo de muitas coisas, né? Não, eu sou do tempo do fogo, né? Mas o fogo é universal. Mas que coisa boa. Tchê, e dentro dessa trajetória, dos 30 anos, como é que tu vê, a partir de agora, a música do Rio Grande do Sul? As novas gerações? O que está surgindo aí? Mas antes disso, 1 minuto. Nós vamos para o nosso espaço cultural. Aguenta aí, Cine Temati, porque voltaremos já. Estamos aqui no meio de uma lavoura de milho, que eu fiz uma tecnologia nova de aplicação. Estou me surpreendendo com o resultado, mais do que eu imaginava. Em torno de 300 sacos líquidos está rendendo milho. Nunca colhi tanto milho na minha vida, desde vários anos que eu planto. Estou realizado, contente, vou usar sempre e vou indicar para quem quiser usar. Vale a pena Ouro Pro. No começo da colheita, eu fiquei surpreendido pela rapidez de encher a máquina. Andava uns 200 metros, estava cheia a colheitadeira. E as espigas parelhas, grandes, surpreendendo o resultado. Acho que eu nunca não imaginava em colher, chegar a esse patamar de colheita, nunca na minha vida. E isso é vária pela tecnologia, pela aplicação do produto. Que tem outra área que não foi aplicado, a diferença é grande de produção. Isso dá uns 30 sacos por hectare de diferença. Esse é o resultado da aplicação da tecnologia nova da Ouro Pro. 100% Ouro Pro. Isso é uma felicidade. Chegar num patamar de colher 300 sacos por hectare líquido. É o sonho de qualquer agricultor, de todos os agricultores. Cristiano Quevedo, quando se valoriza esse momento que estamos vivendo, importantíssimo da tua vida e da história musical rio-grandense e brasileira, as novas gerações, como é que tu enxerga? Então, as novas gerações estão aqui, né? Eu trouxe para mostrar aqui. Tudo está aqui, na palma da tua mão. Assim como eu acho que eles têm que aproveitar isso aqui para olhar lá, pesquisar lá atrás as referências que tivemos na história, na cultura. Os grandes homens do mundo estão aqui, tu pode pesquisar aqui. E a música gaúcha, a arte, ela, com o tempo, com a sua evolução, necessita hoje de profissionalismo. Não é mais... Amadorismo não tem mais espaço. E às vezes, quando tu profissionaliza, tem que regular algumas atitudes, algumas coisas, né? E às vezes, quando tu tem uma legião de amigos que te ajudaram, te apoiaram, estão contigo sempre, se torna um pouco antipático algumas coisas. Mas é profissionalismo. Justamente. Horário. Horário, poxa, isso é importantíssimo. Ainda mais quem trabalha da nossa... Também já foi homem de rádio e televisão. Tu sabe que é horário, né? Horário. Isso que tu está falando é muito importante. Se eu não souber alguma coisa, eu vou pedir para ti. Né? Porque hoje a tecnologia está muito avançada. E se tu não te atualizar, tu vai ficar. Isso é tão verdade que nós lutamos aqui pelo Spotify. Hoje, estava falando há pouco da evolução aí do LP, do CD. Olha onde nós estamos. Veio da LP, da fita, do CD. Olha onde estamos, no podcast. No podcast. Não sei nem dizer isso. Tu viu como é que é? Eu, uma vez,
Tu tinha dois pratos que se chamavam. Isso mesmo. Para tocar os discos. Tocar o disco. A gente botava uma lista de discos, assim, um programa de Meu 10, Deus. 30 músicas. Tinha que ter do lado ali. ali. Chegava com 2 malas de garupa de disco no rádio. Com a programação no papel. Né? Para o que tu ia rodar. E E muitas vezes num disco tu levava todo aquele LP e tu rodava ali uma ou duas músicas. Né? Para mim, eu digo, né? O disco vinil, o LP que a gente está falando, é o primeiro audiovisual. Porque é impossível tu não ouvir um disco sem olhar para a capa. Ah, sim. Sem tu ler a capa. Sim. Aí tu lê a capa, tu ouve aquele disco, tu é fã de um grupo lá. Tu ouve aquele disco 2 vezes por semana, 10 vezes por semana. Às 10 vezes tu vai olhar a capa e vai ler de novo. Né? Então o disco para mim era um audiovisual. Mas a evolução disso aí. Tu sabe que de primeiro, isso aí eu te digo, porque, porra, há 40 anos atrás, 30 anos atrás, uma vez que me chamaram para estar na gravadora City, pedindo, e eu estava em parte de cinema, fiz filmes, e uma série de coisas, dentro da história do Rio Grande do Sul. A primeira coisa que tu fazia era pegar os artistas lá, os músicos, tocavam numa parede, os caras batiam fotografia e botavam ali na capa. Até que o negócio... Aí veio a evolução também. Evolução. Né? Então esses artistas da nova geração aí que são talentosíssimos, né? Instrumentalmente falando, músicos maravilhosos, tem ainda grandes referências poéticas e novos talentos surgindo, cantores, tudo mais. Tem que estar ligado nisso. Hoje temos que ter mais profissionalismo e responsabilidade, e a audácia hoje de buscar o novo está aqui, né? É difícil talvez para a minha geração cuidar de rede social, né? Mas é necessário. É necessário. É necessário que tu esteja ali. Inclusive, para a comunicação do artista, se precisou, na mesma hora, tocou para ti aí, tu já vai mandar, né? Exatamente. Pouco vocês. A gente compõe por aqui. A gente troca verso, troca música por aqui. Lá pro Uruguai, para o teu caso, vou cantar com fulano, ciclano, vamos estar juntos. Por aqui. Tem. Mas isso é importante. E por aqui eu quero que os amigos de casa me sigam também, né, tia? Eu sempre digo nos shows, né? Faça como Serasa, me persiga. Busca lá. Tá certo. @Cristiano Quevedo. @Cristiano Quevedo. Entre o Cristiano Ronaldo e o Padre Quevedo. Tô ali, mateando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse atavismo da... Faz 2 horas que eu tô aqui, tu só me faz pergunta. Eu vou te fazer as perguntas. Deixa eu te fazer as perguntas. Esse atavismo que tu traz de músico, da tua família tinha algum músico? Eu tenho 2 tipos que se mascar chiclete e caminhar ao mesmo tempo cai. Tá boa. Um músico da família do meu pai gostam muito, tentaram, tem Quevedo músico. Na família da minha mãe, pessoal muito do verso, muitos amantes da música, mas nenhum músico profissional, assim. E me criei nesse ambiente de tradição, de cultura, de verso, de música, de baile. E isso que me norteou, né? Essa data de 1985, quando eu estivesse lá, foi muito importante para mim. Porque eu via vocês ouvia vocês no rádio, na TV. Antônio Augusto Fagundes, justamente, Paixão Cortes, Barbosa Lessa, Samuel Trindade, chegaram a cavalo, tudo que eu só via os meus, né? Eu chegou para... Aí, desse evento, uns piratinenses criaram a vertente da canção nativa, que era um festival de música nativista, que nem Califórnia, que nem Coxilha, que nem Tertúlia. E aí chega lá uma nova geração, para mim, né? Elton Saldanha, Daniel Torres, Telmo de Lima Freitas. Grande Telmo. Né? Que não era novo, mas... Não, mas o Telmo era, né? O Telmo era da nossa turma. Luiz Carlos Borges. Né? Rui Biriva. E eu digo, para aí. Rui Biriva também. Já, eu tinha conhecido o Nico. Apareceu lá, 2 cabeludinhos, o Neto e o Ernesto. Que é porque a gente se enxerga, claro, né? Claro, eu jovem, me enxerguei naqueles jovens. Fazendo uma música nativa, né? Não tão
tradicional, mais aberta. Não, aberta. Né? Aberta. E eu olhava assim, digo, opa, é isso aí que eu quero ser. Mas teve uma parte da tua vida muito importante que tu tá falando aí, aonde tu encontrou a Xana, o Erlon Péricles E o Ângelo Franco. o Ângelo Franco. Vocês fizeram um trabalho maravilhoso. Mas aí já Não, em Porto Alegre. Já em Porto Alegre. Mas aí que eu estou falando isso porque a juventude se identificou muito, rapaz. Nos abraçou. Porque ali eu vi assim um segmento muito grande, desde do chimarrão, já da buena, da bombacha, porque teve um período da nossa vida que pouca gente usava bombacha. Era chacota. Tinha vergonha. E era chacota, né, tu? Era chacota. Eu lembro de descer em Porto Alegre muitas vezes. E uma vez eu fiz isso. O cara disse... Eu desci, entrei no táxi, o cara vai pro CTG, alguma churrascaria. Eu falei, não, vou pro shopping. Me larga lá no shopping. Por que eu tenho que ir pro CTG? Eu só estou de bombacha. Exatamente. Não, mas aí... Me orgulho de ir pro CTG, mas eu... Não, claro. Não, mas para te ver a mentalidade que eles tinham, né? Era bem isso aí. E hoje, a juventude veste nossa roupa aí, né? Não foi por nossa causa, foi por causa de... Não, aí né? o globalizou. Hoje é mundo, né? Hoje é mundo. Hoje é mundo. E o Buenos foi um divisor de águas também. Porque aí eram 4 jovens em Porto Alegre. Outra figura marcante que ele está falando aqui, que não dá para esquecer jamais, o Glênio Fagundes, o próprio Vilmar Romeira. E tu falou aí, a tua família, a família Quevedo, é do lombo do cavalo também. Não, a Landir Quevedo também. Mas temos aí, eu conheci um dos Cavaleiros da Paz, Mina Quevedo. Tem até piquete lá. Até o Elton fez acho, uma letra, Mina Quevedo, né? Bota bandido nisso. Um amigo, um irmão, assim, mas ele gostava, era campeiro. Sim. Gostava de ver o cara... Eu aprendi muito com esse animal, porque eu brigava muito com ele. Ele preparava sempre. A partir dos teus cavalos, era só veneno. Mas ele ria, ele se sentia bem. Muito bom, muito. Mas era um irmão. Que é típico do gaúcho, né? Claro. Mas eu estou dizendo isso porque era da tua família, Quevedo. E eu sou dos Quevedo lá do sul, né? Então... Como tem Quevedo, trovador também, né? Pajador, Quevedo. E, então, assim, quando tu me perguntou, eu digo, na minha família, lá do sul, de Piratini, Canguçu, São Lourenço, não, né? Mas tem grandes nomes dos Quevedos aí. E eu sou Pedra Quevedo, né? Ah, tu é Pedra Quevedo? Sou Pedra Quevedo. Essa aí da Pedra eu não sabia. No caso, no teu sapato. Pedra Quevedo, história. E sapato de muita gente. História, companheiro. Porra, muito bem. Pedra por mãe, Quevedo por pai. Isso aí. Quantas crias vocês são? 2. Eu e meu irmão, Fábio, Pedra Quevedo também. Fábio, eu sou mais velho. Tu é mais velho? Tu e o Fábio? Eu e o Fábio, 2 irmãos. E o Fábio? Não. É da lida. Fábio, velho. Homem do mundo também, estudou e estuda até hoje. Bom, importante. Nosso abraço aos carinhos. Estuda por mim e por ele. Isso é muito importante, ter um irmão assim que... Mas, olha, rapaz, o que eu quero dizer para ti, que é muito importante ser teu amigo, é muito importante saber que tu é um representante da nossa integração verdadeira do Rio Grande do Sul, porque tu traz contigo esse atavismo, esse estoicismo crioulo, dessa terra, dessa querência do teu berço nativo, que é a grande Piratini. Eu fico muito envaidecido com as tuas palavras, mas tá aqui, né? Tá aqui, tá no coração, assim. Mas eu preciso te falar isso. E eu diria a mesma recíproca verdadeira. Quem tem amigo tem tudo, né? Certa feita... Essa palavra amigo é caro. É caro. É caro. E conhecido nós temos muito. Se não, isso aí a gente tem, né? Pelo mundo. Amigo, que tu tenha a liberdade de fazer uma brincadeira ou pegar um telefone. Certa vez fiquei empenhado na estrada, lá perto de Bento Gonçalves. Quem é que eu lembrei? E quem é que não me negou estribo? E outra,
Ele poderia ter dito não por outras questões, né? Eu não posso. Mas se eu não pudesse estar contigo, alguém do meu pessoal estaria contigo. Isso aí tu fica tranquilo. E olha, foi rapidinho, tava batendo estribo comigo lá e me ajudando. Tava na estrada, tu tava num compromisso. Voltando com um monte de gente, né? De músicos. E acontece o que aconteceu com qualquer pessoa. Isso. Um problema de pneus, que não. Mexemos o mundo lá. Pum, resolvido. Era uma noite pesada. O sentimento de tu saber que tu não tá sozinho, né? Isso é muito importante. Isso é muito bom. Isso é muito importante. Então, tudo isso, porque nós sentimos na pele. Imagina nós que um dia se propusamos a estar em grande parte da América Latina a cavalo e dá um problema, estropiou um animal. Dizer, tu nunca diz, teu cavalo não presta, não, arruma e larga para ele seguir. E nós tivemos várias vezes isso, entendeu? Então não dá, Cristiano Quevedo, para deixar uma coisa assim. A gente iniciou esse final de bloco falando das novas gerações da música, né? O que eu vejo, o que eu acho. Tá aí, ó. É isso que eles têm que olhar. Os valores que a gente canta. Os valores que estão... Não é implícito, é explícito na tradição. Da amizade. O mate amargo. O mate é amargo, mas ele se torna doce quando está... Doce e amargo. Isso. Né? Esse frio que é terrível para quem está na rua, mas nos aproxima na beira de um fogo. Esse canto de amor a uma terra, a uma tradição, ao cavalo, à prenda, ao peão. É isso que eles têm que entender. E eu tenho que entender mais ainda, que somos eternos aprendizes, né? Tem que entender isso. Os valores que o poeta nos escreve. A música é uma palavra musicada, né? Cantada. A música é só um elo que entre no ouvido e vá para o coração. Justamente. Os poetas são grandes responsáveis por isso. Eu não me envergonho de ter cantado nada. Às vezes é pejorativo, às vezes é uma pacholice apenas, né? Não é para... Estou aqui para dar um discurso. Cantar uma pacholice. E aí, Morena, o que achou das minhas encilhas? Eu estou me preparando para a semana, Farroupilha. Entendeu? A pacholice do João Sampaio, da Saldanha. Justamente. Mas, às vezes eu quero dizer, nas minhas músicas, nos meus discos, e hoje nas plataformas, tem coisinha ali que tu pode pegar para tua vida, entendeu? Compondo os Arreios é uma música que até nem canto tanto ela. E as pessoas gostam porque às vezes tem que parar na vida da gente compor os arreios. Tu sabe disso? Sei, claro. Se for pro campo. É importante, claro. Tu vai lá no Potreiro dos Fundos. Tu sai de casa, chega lá na porteira, tu ajeita os arreios. Porque se um boi dispara, tem que revisar. É importante os arreios. Cristiano, nós chegamos numa meta. E aqui, o que me resta é te abraçar e te desejar uma trajetória, não de 30, mas 60, 90. Da tua idade. Pela frente. Será um orgulho para ti. Eu quero chegar lá. Quero que tu veja. Não perca a esperança. E quero que tu veja. Quero que tu esteja vendo. Muito obrigado. Tá, obrigado a todos vocês, mais nova. Maír Trindade, essa legenda aí. Irmão, só saúde. Que Deus te abençoe. E obrigado. Amém. Me sigam aí. @Cristiano Quevedo. Mais tradição vai ficando por aqui. Mil graças. Graças. Mais tradição. Oferecimento Ouro Fértil.